Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de educação física. Hoje vamos estudar sobre exercício físico, obesidade e saúde em tempos de pandemia. Me chamo Juliano Vilhancense e sou professor de educação física. Vamos lá? Conteúdo a ser estudado. Então a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre os conteúdos de consequências da obesidade, benefícios do exercício físico e o papel da alimentação no controle de peso. Sedentarismo, doença do século. Quem é sedentário? O que é sedentarismo, então? Qual a relação do exercício físico com a saúde? Durante essa aula, eu vou procurar responder essas perguntas. Sedentário, a gente precisa entender que é uma pessoa que não tem hábito de fazer atividade física, ou seja, que ela se enquadra dentro de uma faixa que grande parte da população atualmente está. Antes de tudo, vamos estudar os conceitos para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o exercício físico, sobre a saúde e sobre obesidade. A gente precisa compreender os conceitos. O que significa essas palavras? Condicionamento físico, atividade física, exercício físico, saúde e obesidade. Quando medimos essa palavra, para poder entender um pouquinho melhor o significado dela, nós temos o seguinte significado. Condicionamento significa o ato ou efeito de condicionar, e físico diz respeito às leis da natureza, corpóreo ou material. Quando unimos essas duas palavras, nós temos o seguinte significado. Condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir aos desafios físicos, cotidianos, ocasionais ou inesperados, se limitando principalmente a fatores relacionados à performance física, tais como a resistência aeróbica, anaeróbica, força, velocidade e flexibilidade. Então, condicionamento físico é essa capacidade que a gente tem de resistir aos esforços, aos desafios físicos diários, sejam eles inesperados ou esperados. O que é atividade física? Atividade física, de acordo com o dicionário, significa qualquer movimento produzido pela musculatura, que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Ou seja, todo movimento que eu faço, isso vai gerar um gasto de energia. Então, isso sim é classificado como atividade física. Eu coloquei umas imagens abaixo para vocês entenderem. Então, quando eu subo numa escada, eu estou me movimentando. Estou sim fazendo atividade física. Quando eu faço uma brincadeira ou vou brincar com o bambolê, eu estou fazendo atividade física, porque está tendo gasto calórico. Quando eu vou lavar o carro, quando eu vou levar o cachorro para passear, quando eu vou lavar uma louça, quando eu vou limpar a casa, qualquer movimento que eu faço e que gere um gasto de energia, ele estará, sim, sendo caracterizado como atividade física. Mas espera aí, professor, qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Vamos lá? Vamos entender isso? Exercício físico, gente, é a atividade corporal que tem por finalidade manter ou aperfeiçoar a forma física, ou seja, saúde. Então, o exercício físico, ele é sistematizado, ele é objetivado. Você faz com a finalidade de melhorar as capacidades físicas, a força, a agilidade, a resistência, a flexibilidade, o equilíbrio. Então, toda vez que eu vou para a academia, faço musculação, que eu vou para a academia de ginástica, faço uma aeróbica, ou faço dança, ou quando eu vou andar de bicicleta, ou faço uma corrida. Então, tudo isso eu estou fazendo com a finalidade de melhorar meu condicionamento físico, de melhorar a minha aptidão física. Então, isso tem um objetivo. Então, ele sim, é classificado como exercício físico. Então, a diferença básica entre exercício físico e atividade física é que o exercício físico eu faço ele de forma planejada. A atividade física, não. Atividade física é qualquer movimento que eu faço no corpo, ela é classificada como atividade física. E que, claro, atividade física que gere um gasto calórico. E o que é saúde? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então, a saúde, ela engloba alguns aspectos como físico, espiritual, social e mental. O físico, estar bem com o nosso corpo. Espiritual, satisfazer os nossos valores, o nosso plano de vida.
mental, satisfazer as nossas necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal. E social, nossos relacionamentos sociais em clima de harmonia. O que é e como identificar a obesidade? Então, qual que é o conceito de obesidade? De acordo com o dicionário de medicina, o conceito de obesidade é excesso de peso caracterizado por uma participação da massa de tecido adiposo superior a 20% do peso total do indivíduo. Mas espera aí, professor, como que eu identifico se eu estou com esse percentual acima de 20%? Geralmente existem algumas ferramentas, como bioimpedância ou alguns protocolos específicos de avaliação física que contribuem para poder identificar isso. Mas existem também uma ferramenta muito utilizada, que acaba sendo utilizada bastante. E a gente, inclusive, já fez isso no primeiro bimestre, que é o índice de massa corporal, ou, como queiram chamar, IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, toda vez que você estiver com um IMC igual ou superior a 25, você estará sendo classificado como obeso. E o que isso significa? A obesidade, gente, ela traz um problema sério à nossa saúde. Todos os anos, cerca de 600 mil pessoas morrem na América Latina e no Caribe devido a doenças relacionadas à má alimentação, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A obesidade na infância e na adolescência triplicou entre os anos de 1990 e 2016. Isso representa, na verdade, justamente toda essa mudança que a gente vem vivenciando em virtude das tecnologias, dos nossos hábitos alimentares. Por quê? Vamos resgatar aqui uns conhecimentos básicos para entender por que está aumentando tanto esse índice de obesidade. Para isso, eu vou resgatar o princípio de adaptação, um princípio que a gente estuda em educação física, e é um princípio básico ele precisava se movimentar bastante, ele precisava caçar, ele precisava caminhar, correr, ele precisava cultivar, então ele passava o dia todo realizando tarefas necessárias para a sua sobrevivência. Então o corpo se acostumou com aquelas atividades. Então, conforme ele ia consumindo as calorias, ele ia gastando essas calorias. Então, esse processo de adaptação ocorreu nesse período. E o nosso corpo, ele entende da seguinte forma: a gordura, ela é uma fonte de energia fundamental para a nossa sobrevivência. Só que quando a gente ingere muito alimento, o alimento ele é energia, ele é uma fonte de energia. Então, o corpo vai estar guardando mais energia em forma de gordura. E existem pessoas que têm mais facilidade de fazer essas reservas. Então, essas pessoas que têm mais propensão a engordar, elas precisam tomar mais cuidado com os alimentos que elas ingerem no seu dia a dia. Então, todas essas mudanças que ocorreram para a nossa era tecnológica atual fizeram com que as pessoas tivessem problema com a obesidade. Então, a grande quantidade de ingestão calórica e a baixa aptidão física ou os maus hábitos alimentares resultaram na condição da obesidade. No Brasil, essa doença crônica aumentou 67,8% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018, ou seja, quase 20% da população é obesa no Brasil. Então, isso é em virtude de todas essas mudanças que eu acabei de exemplificar. Fatores que levam à obesidade: consumir mais do que gasta. Então, você comer mais do que você se movimenta vai acabar gerando isso. Sedentarismo, você não ter o hábito de se movimentar, de fazer atividade física. Alimentos calóricos disponíveis em grande quantidade. Então, quando você come muito, e come muito alimentos que possuem muitas calorias. Genética, ou seja, aquilo que eu falei também, pessoas têm mais propensão de estar acumulando gordura. Mecanismos metabólicos, sono ruim, pessoas que dormem pouco, elas têm propensão também maior de acúmulo de gordura corporal, remédios e outros fatores. Eu trouxe aqui alguns principais. Então, todos esses fatores, eles influenciam no aumento
do caso de obesidade. Aqui a gente tem algumas doenças relacionadas à obesidade, como diabetes tipo 2. Existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é adquirida geneticamente, e o tipo 2, que é influenciada pelos hábitos alimentares e também do exercício físico. Temos também hipertensão, lembrando que tanto hipertensão quanto diabetes, depois que você tem, você nunca mais cura, você controla. Ou seja, você vai ter que tomar remédio, vai ter que se cuidar para o resto da vida. Tem também a apneia do sono, colesterol alto, depressão, problemas do coração, cálculo biliar, infertilidade. Aqui são alguns dos principais que eu encontrei, mas existem outros também. Então, esses são algumas das doenças relacionadas à condição, à doença de obesidade. Mas como eu posso mudar meu corpo, meu peso corporal, professor? Primeiro, é preciso entender que para isso é preciso emagrecer de forma saudável. E isso exige, lógico, hábitos saudáveis. É necessário inserir durante a sua semana, a sua rotina de semanal, exercícios físicos, uma alimentação saudável e prestar muita atenção no déficit calórico. Eu vou estar explicando daqui a pouco sobre esses 3 tópicos aí. Primeiro, vamos entender a resposta fisiológica ao exercício físico. O corpo ele sempre busca homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do funcionamento metabólico do nosso corpo. Então, toda vez que eu estimulo, eu faço um exercício físico, o meu corpo ele é estimulado a melhorar para o próximo estímulo. Então, ele vai aumentar a massa muscular. É claro que isso depende de alguns fatores, como o tempo de recuperação, o tipo de exercício, a alimentação adequada e o descanso. Mas, em resumo, com o estímulo adequado e todos esses aspectos considerados, a gente tem aí um aumento da síntese proteica no metabolismo, que é o aumento da massa muscular. E é importante saber que quanto mais massa muscular o meu corpo tem, mais ele precisa de energia. Então, mais gasta energia. Pessoas que têm mais músculo, elas têm um consumo calórico maior, um gasto calórico maior e repouso. Vou dar um exemplo prático. Se eu pegar uma pessoa gordinha e uma pessoa muito musculosa, a pessoa musculosa, quando as duas paradas, ela consome mais, ela gasta mais energia parada do que uma pessoa gordinha. Porque para você ter músculo, você precisa gastar energia para manter esse músculo. Então é importante, para quem quer emagrecer, fazer musculação, buscar aí a hipertrofia muscular. Então é muito importante isso. Influência da atividade física no corpo humano. Quem tem uma vida ativa ou costuma fazer no mínimo 3 vezes por semana aí exercício físico, tem aí um aumento do metabolismo, o corpo consegue funcionar de uma melhor forma e mais rápido também, ele responde de melhor forma, tem uma imunidade melhor também, aumenta a massa muscular, aumenta a queima calórica, e ocorre aí uma regulação hormonal. Teu corpo ele vai funcionar melhor quando você faz atividade física. Vamos aqui para algumas orientações básicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, recomenda 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa por semana, ou uma combinação de ambos. Essa recomendação ainda podem ser alcançadas mesmo em casa, sem equipamentos especiais e com espaço limitado. Então, a recomendação aí é 150 minutos. Isso é para pessoas sedentárias, pessoas que têm aí já aptidão física, já tem um condicionamento físico melhor, elas podem estar fazendo com maior tempo, maior frequência, esses exercícios. Aqui outra sugestão é dançar, brincar, realizar tarefas domésticas, como limpar a casa, cuidar do jardim, são outras formas de manter-se ativo em casa. Então, qualquer atividade, qualquer movimento que eu faço, eu vou estar queimando caloria. Então, é importante se manter ativo para poder manter esse gasto calórico também. E outra dica que eu dou, gente, é sempre procurar fazer aquilo que a gente gosta. Por quê? Porque isso é mais fácil a gente criar um hábito. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente costuma criar um hábito. Então, procurem fazer aquilo que vocês gostam. Ah, professor, mas eu não gosto de me movimentar. Então, você precisa reformular essa forma de você pensar, justamente no sentido de se conscientizar da importância
de manter o corpo saudável, porque o corpo da gente é onde a gente mora. Logo, se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente não vai ter aonde morar. Aqui são outras sugestões. Nesse período de pandemia, em que muitas pessoas ficam na frente do computador, então é importante manter uma rotina, tanto de exercícios quanto dos estudos. Siga uma aula de exercícios online, por exemplo, exercícios físicos, que você goste. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas se vocês não gostar, vocês podem estar procurando, pesquisando e fazendo em casa também. Importante, respeite os seus limites. Eu também vou passar algumas orientações para que vocês conheçam melhor como que vocês vão identificar se vocês estão ou não chegando perto do limite de vocês. Caminhe. Aproveite os espaços na casa de vocês, no bairro, e se você for fazer em um local público, onde tem pessoas, mantenha no mínimo uma distância de 2 metros. Levante-se. Então, quando você está estudando na frente do computador ou assistindo televisão, interrompa o tempo de sentar a cada 30 minutos. Nos momentos de lazer, procure fazer atividades cognitivamente estimulantes, ou seja, que possam melhorar a forma de você estar pensando. São atividades que dê prazer, atividades que façam você se sentir melhor. Relaxe. A meditação e a respiração profunda podem ajudá-lo a permanecer calmo. A gente sabe também que ocorre uma ansiedade muito grande com essa rotina que a gente acaba tendo. Quando a gente não se organiza, fica muito tempo na frente de uma televisão, muito na frente de rede social ou jogando videogame, isso acaba criando, sim, um processo aí de ansiedade. Então é importante a gente tirar um momento de relaxamento muscular, um momento de se dedicar ao seu corpo, à sua mente, para você poder se reorganizar fisiologicamente. Alimentação saudável e hidratação, isso é fundamental. Não existe a possibilidade de você conseguir melhorar a sua condição física, o seu bem-estar, sem você cuidar da sua alimentação e de se hidratar. Então, selecione a comida que você for comer, e tome bastante água durante o dia. Especialmente nessa região onde a gente mora, o calor ele é muito intenso. Então, é muito importante se hidratar. Mesmo que você não tenha sede, procure deixar uma garrafa d'água perto e cada 20 minutos, 30 minutos, beba um pouco de água. Como identificar meu limite durante o exercício físico, professor? Então, percebam o seguinte, quando você está fazendo um exercício muito intenso, você vai começar a sentir tontura, falta de coordenação motora e equilíbrio, vai começar a sentir cãibras, náuseas é vontade de vomitar, enxergar pontinhos brilhantes, vista embaçada e, por fim, o desmaio. Então, todos esses sintomas, eles são sinais de exaustão, onde você leva o seu corpo ao limite. Então, quando você começou a sentir sinais de tontura, falta de coordenação motora e equilíbrio, você já diminui a intensidade para não chegar ao seu limite, ok? Existe uma outra forma também de você identificar se você está ou não esforçando demais o seu corpo. Existe uma tabela de Borg ou escala de Borg, que é a percepção de esforço físico, através da subjetividade. Como que funciona isso? De 0 a 10, toda vez que você estiver fazendo um exercício, você vai dar uma numeração de 0 a 10 para poder, de força, de exigência que você está tendo naquele exercício. Ou seja, 0 é fraco e 10 é muito difícil. Então, de 0 a 10, você vai ter que dar uma numeração. Eu estou correndo lá, se eu estou correndo de forma moderada, eu vou dar 6, 7. Isso significa que eu estou tendo uma respiração e sudorese normal. Sudorese é suando de forma normal. Quando eu estou transpirando muito, estou com dificuldade na respiração, ou muitas vezes não estou conseguindo respirar direito, isso significa que eu estou do 8 ou 9. Então, é um momento que eu devo diminuir a intensidade desse exercício para não passar mal. Então, percebam isso, vocês têm que ter consciência corporal. Se conhecer é muito importante na hora de fazer exercício físico e na hora de aumentar a intensidade. Para quem é sedentário, comece devagar, comece leve, ok? Então, com a leve sensação de calor, começou a suar. Se você sentir que dá para aumentar, aumente para moderado. Depois da terceira, quarta semana, que você já tem um hábito aí de fazer 3, 4 vezes por semana exercício físico, aí você aumenta
a intensidade do exercício, ok? Sempre respeitando os seus limites. Vamos para o exemplo de alguns exercícios que podem ser realizados em casa. A Organização Mundial da Saúde, ela traz um manual com algumas possibilidades de exercícios que podem ser realizados em casa. Aqui está um deles. Então, você eleva o joelho direito e encosta no cotovelo esquerdo. Isso de forma alternada. Você abaixa depois a perna e muda o lado, tá? Então, uma vez com o direito, ou a perna direita com o braço esquerdo, outra vez com a perna esquerda e o braço direito. Para poder motivar um pouquinho, você pode colocar uma música eletrônica do lado. Eu acho que é bem bacana para vocês estarem fazendo esse exercício. Qual a duração, professor? 1 minuto, eu acho que já é o suficiente. Depois você descansa aí 1 minuto, 2 minutos e volta a fazer. Percebam, lembra aquela escala de Borg que eu falei, a percepção de esforço. Se você está muito cansado, a respiração muito ofegante, diminui essa intensidade, diminui o tempo que você está fazendo. Agora, se estiver fraco, se você estiver respirando normalmente, aí sim você pode aumentar um pouco essa intensidade do exercício. Outro exercício, conhecido como exercício isométrico, a prancha, você vai ficar nessa posição, ok? Com a coluna reta, sempre cuidando isso, os pés levemente afastados e segurar aí por 30 segundos a 1 minuto, a 1 minuto e meio, dependendo da condição física sua. Eu sugiro começar com 30 segundos. E aí, se você vê que essa quantidade de tempo é pouco, aí você vai aumentando. 3 vezes de 30 segundos já é o suficiente para quem está começando. Extensões traseiras. Então, esse exercício aqui, ele ajuda bastante no fortalecimento dos músculos da coluna, os eretores. Então, como que deve ser feito? Decúbito ventral, ou seja, barriga para baixo, você vai flexionar para cima e vai voltar. Quantas vezes, professor? Você pode fazer 15 vezes, 20, e depois descansa um pouco. Descansou 1 minuto a 2 minutos, volte a fazer o exercício. Se você achar que essa quantidade de repetição é pouco para você, você pode estar aumentando, sempre respeitando os seus limites. Agachamento. O agachamento, a gente precisa tomar um cuidado com a coluna. Ela sempre precisa estar reta, ok? Olha o ângulo que está formando aqui. Qual que é a melhor forma de eu estar vendo isso, professor? Eu sugiro, para quem nunca fez agachamento, colocar uma cadeira, ou fazer num sofá, fazer em um local onde tem algum apoio. Então, você vai colocar os braços para frente, vai agachar, simulando que você está indo sentar numa cadeira e depois levanta. Começa com 10 repetições. Se você viu que é pouco, pode estar fazendo 15 a 20 repetições. Dá 1 minuto a 2 minutos de descanso e depois volte a fazer. 3 séries nessa quantidade já é o suficiente para você fazer por dia. Quem tem condição física melhor pode estar aumentando essas repetições, sempre respeitando os seus limites. Joelho lateral. Elevando o joelho direito com o cotovelo esquerdo, você vai tocar e depois vai voltar à posição normal. Da mesma forma, você faz do lado esquerdo. Então, coloca a música do lado aí e tenta fazer de forma rítmica. Ou seja, seguir um ritmo. Aproveita a batida da música, aproveita o momento e vai tentando fazer isso de forma rítmica. Faz por 1 minuto, 2 minutos, depois descansa. Superman. Isso aqui é a posição em que você vai elevar o braço para frente e estender a perna atrás. E depois voltar à posição normal e fazer isso com os outros braços depois. Então, você fazendo aí de 40 segundos a 1 minuto e com um descanso de 1 minuto a 2 minutos. 3 séries é o suficiente, respeitando sempre os seus limites. Lembre-se, percepção de esforço. Ponte. Você pode estar fazendo esse exercício. Então, elevação pélvica, o exercício conhecido como ponte. Pode fazer de forma isométrica ou dinâmica. O que é isso, professor? Isométrico é quando você se mantém nessa posição parado, tá? Então, isso já vai ajudar a trabalhar a musculatura, os eretores da coluna aqui. Mas também você pode fazer de forma dinâmica, que é quando você sobe e desce. Faz esse movimento de subir e descer. Ele vai estar trabalhando essas musculaturas também. Cadeira funda. Então, esse exercício, ele trabalha o tríceps, que é a parte posterior do braço. Então, você pode estar fazendo numa cadeira, um local onde está estável, ou seja, onde a cadeira não vá para trás. Então, tomar esse cuidado. Então, quando você apoiar o corpo, o joelho aqui não vai fazer força, o que vai fazer força são os braços. Então, você concentra
o movimento nessa articulação aqui e na articulação do ombro, a articulação do cotovelo e do ombro. Essa articulação movimenta pouquíssimo, gente. O que vai movimentar mesmo é o ombro e o braço. Então, você vai poder fazer aí de 10 a 15 repetições, descansa 1 minuto e depois faz novamente 10 a 15 repetições. 2 séries a 3 séries já é o suficiente para você começar a ter um resultado. Pose de criança. Esse aqui é um alongamento, um relaxamento muscular. Você vai aproximar as pernas, estender os braços à frente e vai segurar aí 20 segundos a 30 segundos para poder ter um relaxamento da musculatura. A Organização Mundial da Saúde também recomenda a meditação, porque ela contribui bastante no controle da ansiedade e na concentração. Qual é o tempo dedicado e qual o local adequado? Procure um local da sua casa em que tenha silêncio, que você não corra o risco de ser interrompido. Se tiver problema, professor, eu não tenho nenhum lugar na minha casa que não tenha gente. Se tranca num quarto, avisa a família que você vai fazer um exercício de meditação e marque 3 a 5 minutos nessa posição, ou uma outra posição que esteja de forma confortável. Não fique com o celular ligado, com o computador ligado, desligue tudo. Você precisa se concentrar, deixe a cabeça vazia. 3 a 5 minutos em um local, um ambiente tranquilo. Aqui são algumas sugestões de exercícios que podem ser realizados no local onde você está estudando. Então, essa imagem eu acabei capturando ela da internet, e eu achei bem interessante, porque ela traz bastante possibilidades de alongamento, mas vocês podem estar pesquisando na internet que tem outros exercícios. Então, exercícios de alongamento do braço, da coluna, da perna. Então, existem vários exercícios de alongamento que podem ser realizados. Então, lembre-se, a Organização Mundial da Saúde recomenda a cada 30 minutos vocês darem uma pausa para poder relaxar. Então, a cada 30 minutos, ou no máximo 1 hora, tira esse momento para você fazer um alongamento, caminhar um pouquinho na casa e relaxar a musculatura, para não ficar tenso e para não criar essa ansiedade. Procure ser produtivo quando você estiver na frente fazendo as atividades de ensino. No momento que você tirou para relaxar o corpo, concentre-se naquela atividade que você está fazendo. Outro elemento principal, fundamental para poder melhorar os hábitos saudáveis é alimentação. Então, alimentação saudável não significa comer muito. Evite alimentos como fritura e alimentos gordurosos. Evite bebidas alcoólicas, refrigerantes e produtos industrializados. Consuma alimentos ricos em fibras, legumes, frutas, cereais e vegetais. Consuma arroz, feijão, carne. Isso é importante, gente. São alimentos básicos do nosso dia a dia que são fundamentais para poder nos manter nutridos. Evitem consumir doces em excesso. Então, assim, quando você for se alimentar, controle a quantidade que você vai estar ingerindo. Isso é importante para manter o déficit calórico. O que é o déficit calórico? É quando você queima mais caloria do que você ingere. Então, quando você tem esse controle, você não tem um acúmulo de gordura corporal, ou você consegue ter aí, então, uma composição corporal saudável. Mas como posso mudar meu peso corporal? Vamos entender que existem 3 biotipos, que são ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Existem esse biotipo que eu estou falando, gente, é a estrutura óssea do nosso corpo. Como que ela é formada? Existem 3 modelos identificados aí na ciência, que é um perfil mais magro e alto, um perfil mais médio e distribuído, e um perfil mais largo e mais baixo. Então, assim, não é que a pessoa baixa vai ser necessariamente obesa. Isso vai depender muito do acúmulo de gordura corporal. E como que a gente identifica isso? Pela adiposidade, a grossura da camada da pele, ou acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, mesmo que você tenha uma estrutura baixa e larga, você pode sim se manter de forma saudável. É só cuidar da alimentação. Ok? Vou dar um exemplo aqui do déficit calórico. Para eu poder, por exemplo, queimar 295 calorias, que é o que corresponde a um hambúrguer simples,
eu preciso correr durante 30 minutos a 8 km por hora. Então, em 30 minutos, eu preciso fazer 4 km, basicamente, nesse cálculo, para poder queimar as 295 calorias do hambúrguer que eu ingeri. Então, a gente começar a ter essa percepção do que a gente está ingerindo e do que a gente está gastando. É muito, muito importante para manter esse equilíbrio do nosso peso corporal. Pessoas que têm mais facilidade de acúmulo de gordura corporal precisam ter um cuidado maior com a alimentação. Revisão do conteúdo. Consequências do aumento de peso. A gente observou que, com o aumento de peso, ocorre uma probabilidade muito grande de doenças coronárias, diabetes, depressão, ansiedade, problemas articulares também. Então, é fundamental se movimentar, seja no ambiente onde você está. Procure, então, criar esse hábito de fazer atividades que lhe tragam prazer. Então, conheça novas atividades. Às vezes você não conhece nada que você goste, então procure atividades que você goste, dança, brincadeiras, vai caminhar, procure fazer alguma coisa que você sente à vontade, sente prazer em fazer mesmo. A alimentação deve ser sua aliada, então ela precisa contribuir. Se você comer muito, aumenta o índice glicêmico e te dá sono, então você não vai conseguir se concentrar para a aula. Então, coma uma quantidade suficiente para que você se mantenha motivado, estimulado, concentrado, que você tenha estímulo e não que a alimentação prejudique você. Então, você precisa saber se alimentar de forma adequada. E a quantidade é muito importante também. Não coma muito e nem muito pouco. Você tem que manter esse controle. Alguns exercícios de fixação, resgatando os conceitos que a gente trabalhou inicialmente, só para vocês conciliarem esses conceitos. É correto afirmar que o condicionamento físico é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso? Será que é esse? É a capacidade que o corpo tem de resistir aos desafios físicos cotidianos, ocasionais ou inesperados? É um estado de ausência de doenças das pessoas? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doenças ou de enfermidade? Então, qual dessas alternativas corresponde ao conceito de condicionamento físico? Lembre-se que condicionamento físico é a condição que o meu corpo tem de resistir aos desafios diários. Então, qual que é o conceito que se aproxima disso? Se a gente for analisar, é a segunda alternativa, que traz capacidade que o corpo tem de resistir aos desafios físicos cotidianos, ocasionais ou inesperados. Então, essa é a alternativa correta. Vamos para o próximo. Qual a definição mais correta de saúde? Consiste em fazer exercícios e não ter doenças, ou é a capacidade que o corpo tem de resistir a desafios físicos cotidianos, ocasionais ou inesperados. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade, ou consiste unicamente na presença de capacidades físicas básicas. Lembre-se que, inicialmente, a gente falou que saúde, para eu ter saúde, eu preciso ter alguns fatores, como levar em consideração alguns fatores, como a parte psicológica, social, ok? Físico, e não apenas na ausência de doença. Então, qual que é a alternativa que eu tenho aqui? É a terceira alternativa. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Bem, estamos finalizando a aula, e para avaliação, eu trouxe como uma proposta um vídeo, a gravação de um vídeo. Vou ler aqui para vocês entenderem qual que é a proposta. Para uma mudança de hábitos, é necessário dar o primeiro passo, e a participação da família é fundamental nesse processo. Conforme a atividade postada no AVA, grave um vídeo fazendo exercício com alguém da sua família. Um vídeo pequeno, de 1 a 2 minutos, é o suficiente. Escolha, no mínimo, 2 exercícios para você fazer. Fale sobre as capacidades envolvidas. Siga o exemplo abaixo. Aqui eu trouxe um exemplo. Então, como que você vai fazer?
inicie o vídeo já explicando, ó, eu vou estar fazendo flexão e abdominal, ok? E vai estar trabalhando a musculatura do braço. Isso exige um trabalho de força e também de resistência muscular. O abdominal eu trabalho mais resistência muscular. Explicou? Já pode iniciar para a parte prática. Você pode iniciar fazendo os exercícios junto com o seu familiar. Proponha que ele faça junto. Orientações. Fazer pelo menos 10 repetições, ou se for alongamento, de 15 a 20 segundos de duração. Você poderá escolher uma das atividades exemplificadas na videoaula, ou então pesquisar outra de seu gosto na internet, né? E executar conforme as orientações. Qualquer dúvida, você pode agendar uma videochamada online comigo através do chat do AVA. Enviar no AVA, no e-mail ou no WhatsApp. Por que eu coloquei isso? O vídeo, gente, eu pedi para gravar de 1 minuto a 1 minuto e meio, a 2 minutos, até 3 minutos, por causa do tamanho. Às vezes ele pode ultrapassar o limite que pode ser inserido no AVA. Nesses casos, será necessário enviar para o meu e-mail, sempre com a identificação de vocês, tá? Então, quando você for enviar no e-mail, você se identifica o nome e a turma completo para poder lançar nota, corrigir e lançar nota. E também no WhatsApp. Entre em contato comigo se você tiver dificuldade e eu vou estar explicando, ajudando para receber esse documento. Lembre-se, movimento é vida. Então, essa proposta dessa atividade é justamente de melhorar os hábitos diários de vocês. Aqui tem outros exemplos que podem ser seguidos: abdominal, flexão na parede, agachamento ou elevação da pelve ou ponte, como queiram chamar. As referências da aula estão aqui. Vou estar postando também no plano de ensino. Desejo bons estudos, boa gravação. Qualquer dificuldade que vocês tenham na realização das atividades físicas, estarei disponível para poder ajudá-los. Até mais.